porque se tiver algum problema, a gente consegue entender e resolver. Eu vou estar vendo aqui no meu celular também. Quanto tempo falta aí? Ali. Ah, Vou não, mandar sumiu. o link pra vocês aqui, por só um segundo. Faltam uns 3 minutos. Eu peguei o carro da vizinha. Professor. Do vizinho, fica melhor. Professor, tô mandando pra você aí. Você mandou Aí você o quê? manda pro Alberto pra Você mandou o quê? lembrando também o link da transmissão. Você botou legal. no grupo? Ah, não, desculpa. Bota Tem no grupo, grupo. bota no Eu grupo. viajei. Aí já Vai resolve. cair aqui. Eu viajei Que nada. no grupo. Olá, pessoal, tudo bem? Como é que estamos aí? Para começar ótimos. esse projeto nosso de falar de saúde no sentido amplo, no sentido integral, tendo como convidados pessoas profissionais de diversas áreas, para a gente estar discutindo um assunto de extrema importância para a sociedade mundial, brasileira, que estamos passando por uma situação muito difícil com relação a esse tema. Então, a proposta nossa é justamente nos reunirmos para tratar desse assunto. Então, eu queria apresentar a vocês os amigos que vão falar sobre esse tema e os profissionais que nós vamos convidar, né? Médicos, padres, artistas, pessoas, todos que estejam envolvidos com relação à saúde do indivíduo, né? Meditação, tudo. A gente vai falar de saúde no sentido bem amplo, para poder a gente estar vendo o quanto é difícil a gente ter uma compreensão daquele conceito da Organização Mundial de Saúde de 1948, quando ela diz que é o bem-estar social, espiritual
E a gente percebe que é muito complicado, muito difícil você ter esse tipo de estado, né, de saúde, não ausência de doenças. Se Então, apresente nós queríamos ouvir a opinião de vocês. E se apresente, aproveite sempre. Aproveitando aí, meu nome é Alberto Carmo, eu sou profissional de educação física, administrador, e o que mais me leva a estar aqui não é nem a formação profissional, mas é a formação do que meu amigo me chamou a atenção hoje, Delbrando, com relação à vida, né? Então essa formação ela é mais importante para poder a gente estar discutindo esses tipos de temas, de problemas relacionados com a saúde e o bem-estar das pessoas. Então, agora eu queria ouvir vocês, né? Saber vocês, a apresentação de vocês. Léo, e aí, Léo? É isso aí. Saúde é algo que geralmente as pessoas elas entendem como um final de uma cadeia. Tipo assim, já percebeu que as pessoas só pensam em saúde quando elas estão doentes? Então, tipo assim, o problema é que a saúde é tratada no final da cadeia. Ou seja, quando falta a saúde, as pessoas querem falar de saúde, querem debater de saúde, querem procurar cuidar, muitas vezes, de uma saúde que elas não têm mais. É verdade. Então, é tudo muito para remediar danos. E hoje a gente já tem uma compreensão mais ampla do que é saúde, né? A gente entende que a saúde, que o seu lazer, por exemplo, é saúde. Quando você cuida do seu lazer, quando você cuida da sua mente, você está trabalhando a saúde também. E é por isso que eu acho interessante a proposta do podcast, que é justamente trazer essa visão de que a saúde ela é algo mais amplo. A saúde não é algo da profissão do médico somente. Isso. A saúde é algo que está em todos os setores. Então muita gente pensa o seguinte: mas eu sou um administrador, eu sou um professor, o que é saúde? Eu posso debater sobre saúde? E o padre? E o padre, exatamente, que você está tratando de outro tipo de saúde, que às vezes é saúde mental, exatamente. Isso. Então perceba como a coisa é ampla, é dinâmica. Então a gente sai desse campo de você trazer somente, digamos assim, um remédio. Mas a gente está tratando justamente para não adoecer. De promoção. Exatamente. A gente está falando de promoção de saúde e não de prevenção de doença. Exato. Então a ideia nossa nesse projeto é promover saúde, né? Fazer com que as pessoas reflitam sobre o seu estado e de que forma podem estar buscando a sua saúde, né? Buscando a felicidade, né? E professor, o senhor usou uma palavra aí que eu acho mágica nessa questão da saúde: refletir, reflexão, meditar, porque muitas vezes as pessoas elas não conseguem enxergar isso porque falta justamente a reflexão delas entenderem aonde elas se encontram naquele momento, qual o estado emocional muitas vezes que elas se encontram e o que elas vão fazer para poder sair desse lugar comum. Isso. Então exatamente. acho que reflexão é a palavra mágica. Que resolve, eu acho que 90% dos problemas do ser humano. É verdade. É através de reflexão. Verdade. Vamos ouvir nossos amigos Arthur e Edelbrando aí. Edelbrando tá ali no celular pensando. Não estou pensando não, eu estou pesquisando. Não, eu estou divulgando para a turma aí. Que legal. Divulgador, tá certíssimo. Então, mas isso que o Léo falou é interessante, porque até me lembra aquele ditado que a gente fala muito, né? Que prevenir é melhor que remediar, né? Isso. E de fato, quando você previne, né? Sua saúde mental, física, espiritual, intelectual, no sentido também de se autoconhecer, que também é importante, o autoconhecimento, você começa a filtrar de fato o que é importante para a sua saúde, né? Para sua cabeça, para o seu corpo, e evita-se remediar, né? Você gasta muito mais tentando reparar os danos causados daquilo que você não conseguiu se prevenir antes, né? Então a gente sabe que outra frase muito boa que a gente é o que come também, né? Que
Certamente devemos ter convidados que vai falar sobre esse assunto aí, o quanto a alimentação é importante para a gente também se sentir bem, o bem-estar. Às vezes as guloseimas nos tomam, né? O pai da medicina, Hipócrates, já dizia, né? Faça do seu alimento o seu remédio. Então, a questão da alimentação é muito importante. Nós vamos tratar aqui com pessoas que tenham a especialização nessa área e possa trazer essa questão justamente do que o Léo relatou e sobre a questão da reflexão, né? Será que o que eu estou comendo aqui vai me fazer bem, né? Vai fazer bem para a minha saúde? Eu vou estar disposto a correr a maratona no dia seguinte, ou fazer uma palestra, ou trabalhar. Então eu estou mostrando a questão daí da relação de alimento com energia. Então a gente vai trazer tudo isso, todos esses temas, para que a gente possa levar para o mundo, né? Para as pessoas, para quem nos assistir, justamente essa palavra mágica que você falou aí também e concordou, que é a reflexão, refletir. E uma coisa importante que eu acho que a gente tem que estar bem atento é a questão da prevenção e da promoção, né? Quando a gente promove, a gente faz as pessoas pensarem, né? Quando a gente faz prevenção, a gente praticamente obriga, né, as pessoas a prevenir, né? Tem até antes prevenir do que remediar, quer dizer, não é prevenir, né? Democraticamente melhor será promover. Então, dar informações suficientes às pessoas para que elas possam refletir. Você falou. Meu amigo Edelbrando, meu amigo professor de educação física, quem eu tive a oportunidade de através nós saímos 4h30 da manhã para nadar, foi quando eu conheci Edelbrando. Eu ia nadar 4h30 da manhã. Sozinho. Eu e ele me treinando para fazer a Mar Grande Salvador. Depois nós vamos contar histórias aqui interessantes com relação a essa ideia que eu tive. Eu era o diretor de esporte da ECO, né? Isso. E Edelbrando era professor de educação física, contratado, tinha uma empresa e A tal. velha Eco, hein? Já fui muito. Associação dos Empregados da Copem. Já fui muito. E aí eu disse a ele assim, ô professor, eu quero fazer Mar Grande Salvador. Como é que eu faço? Eu quero fazer, era um desafio por conta de uma série de problemas que eu vinha tendo, né, de ordem emocional. E aí eu inventei esse desafio. E foi ele quem me treinou. Foi 6 meses, a gente acordando 4 horas. E era tanto problema que a gente enfrentava. Dona Maria pensava que eu ia para casa da vizinha. E aí eu ia nadar. Então, eu espero até que ela não esteja assistindo isso. Chegar em casa vai me encher o saco. Aí no Porto da Barra, não? Não, a gente nadava na ECO, na piscina. Na ECO, na piscina. Treinava na piscina. Treinava lá na piscina. E em função disso, eu fiz educação física também. E aí me tornei professor. Tomou gosto, né? Fiz um curso. E foi muito a partir dele, da música, da cerveja também, de tantos problemas que a gente... Mas cerveja também é saúde, né? Lógico, não. É o lazer, a diversão. Não vamos. Tudo é a dose, né? Exatamente. É a dose. Não a tem dose nada que cura nada é é a mesma proibido. que mata, dependendo da dosagem. Nada é proibido. O problema é o que excesso, né? o excesso. Quando o Buda deixou de ser príncipe, que foi para a gruta, quer dizer, ele tinha um extremo que tinha tudo e foi morar numa gruta. No início, algumas pessoas levavam Os mantimentos ali. comida para ele e tal, para ele se alimentar. Mas depois ele disse, esse não é. Eu conheci os 2 extremos, eu estou procurando agora o M. O meio. Então, esse é o segredo. Equilíbrio. Professor Edelbrando, eu falei aí de você, mas você já fez um preâmbulozinho aí. Já fiz. Eu não sei se todos são da capital, mas eu tenho uma prerrogativa que eu vim do interior. Coaraci, sul da Bahia, onde eu passei meus primeiros 15 anos de vida. Terra do cacau, que depois o cacau foi embora. Sim. Aqueles cacauicultores perderam a saúde,
já que a gente está falando de saúde, todo mundo perdeu a sua riqueza e foram aos poucos abandonando aquelas fazendas. Muita gente que era empregado direto da fazenda ficou sem emprego, e isso é saúde. As pessoas foram morar fora da fazenda, a maioria daquela região ali foi para Porto Seguro. Praticamente um dos bairros de Porto Seguro nasceu assim. Um dia não tinha bairro nenhum, no outro dia todo mundo perdeu o emprego, se mandou para lá e se instalou para as bandas do lado de lá. E a minha infância, eu posso dizer que eu tive uma vantagem da saúde para aquela época, porque a cidade tinha poucos recursos, não tinha, no momento, não tinha luz elétrica, as ruas eram de barro, De chão, né? de chão, aí a gente brincava, corria, né? Todo mundo se movimentava, mesmo não tendo a educação física. Sim. E aí é uma coisa interessante, porque a primeira turma que formou em educação física na Bahia foi em 75, dezembro de 75. Quer dizer, atrás disso, atrás disso tem não nada. tinha ninguém Tinha formado na Bahia. Mas tinha Ah, gente que sim. saiu para formar no Rio de Janeiro, em São Paulo, através da Escola do Exército, ou do Premen, que era um curso curto de 6 meses, 1 ano, mas não tinha a escola que formava. Ou seja, a primeira aula de educação física, do primeiro curso de educação física, foi em 1º de março de 1973. O ano que vem, no dia 1º de março, completa 50 anos, é uma coisa nova. Quer dizer, eu tô com 65, antes disso não tinha educação física, né? Então a gente lidava com a educação física, assim, era um professor de geografia, um professor de história. Era a ginástica da escola. Era uma né, ginástica da escola, Ah, alguém da área da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária. Meu primeiro professor era um tenente da Polícia Militar. O segundo foi um capitão da Polícia Rodoviária. Isso tudo mexia com a saúde, porque quando tinha essa ginástica, Léo, que as pessoas mandavam você fazer a ginástica, ninguém tinha conhecimento do que estava mandando fazer. Aí o que é que acontecia? Você repetia, de uma certa forma, movimentos errados e ia lesionando. A lesão não era no momento, mas quando ela aparecia, você estava meio caminho. Então, já que nós estamos falando de saúde, a academia veio para melhorar essa parte. Quer dizer, o curso de formação, hoje nós temos doutores. Você está falando da academia de ginástica. Academia, a universidade. Tá. A parte acadêmica. A né? parte acadêmica, que trouxe conhecimento. Sim. E Alberto falou aqui do conhecimento. Que é a Quer dizer, promoção que ele falou aqui, né? Quando eu vim de Quaraci para cá, em 73, para fazer o ensino médio, eu fui apresentado à natação. E naquele ano de 73, eu conheci Sérgio Silva, que é parceiro até hoje e que, junto comigo, durante pelo menos 10 anos, a gente construiu excelentes atletas para aquele período no estado da Bahia. Eu vou antecipar aqui uma coisa. Nós tínhamos que falar com alguém ou alguma pessoa. E como a gente estava falando em promoção de saúde, hoje eu mantive o contato com Chico Pitanga, Francisco Pitanga, colega meu contemporâneo de escola, e que é focado, tanto ele como o filho Cristiano, em promoção da saúde. E a gente vai convidá-lo, ele já se colocou à disposição para vir aqui fazer esse debate salutar. E hoje eu estava conversando com o Alberto. Finalmente, o que é saúde? E qual é a nossa ideia de uma saúde ampla e restrita? A educação faz parte da saúde. A alimentação faz parte da saúde. Conhecimento faz parte da saúde. E o povo brasileiro, como bem Alberto colocou, é um povo carente de informação e de informação de qualidade. Então a gente precisa rever isso e construir, quem sabe, um novo conceito, levando a boa informação para a população, trazendo aqui pessoas que possam realmente contribuir, e o bem-estar vem por aí. Ele já falou de bem-estar, já falou de saúde, é um entrosamento. Eu acho que passa muito em a gente poder apertar a mão, dar um abraço, é muito melhor do que a gente estar empurrando, brigando, é por aí. Então eu entendo que nós temos muita coisa pela frente.
tem muita gente boa e interessante que pode vir aqui, como ele falou, do padre até o especialista da própria educação física, que entende muito bem de como evitar essa lesão futura, e a gente pode contribuir e muito com essa população aí. Eu acho que podemos mesmo, porque inclusive, Delbrando, hoje nós temos uma expectativa de vida em torno de 76 anos, as mulheres mais ainda, tá? Então a longevidade, a mulher é mais longeva do que os homens, isso é dado científico, e a gente está com a previsão de hoje, as crianças de hoje viverem até 105 anos. Então, esse é um dado importante, e que a gente tem que saber o seguinte: o problema não é chegar a 105 anos, é como chegar aos 105 anos. Por isso que nós precisamos entrevistar pessoas aqui e profissionais que possam dar essa contribuição para que essas pessoas cheguem aos 105 anos de uma forma, numa condição funcional melhor possível. Porque minha mãe, por exemplo, passou 10 anos na cama, viveu 95 anos. Então eu não posso dizer, minha mãe viveu 95 anos, mas como é que viveu dos 85 para os 95? Então essas questões que são importantes a gente tratar aqui, tá certo? Existe uma pesquisa a pesquisa mais longa e a longitudinal, ela dura em torno de 75, 85 anos, é uma pesquisa de Harvard, onde trata da longevidade. Quer dizer, um questionário foi apresentado há 80 anos atrás, e hoje ainda existem pessoas que participaram daquela pesquisa naquela época, e o questionário continuou vivo. Só que as pessoas responderam. Sabe qual foi o fator mais importante que foi colocado pelas pessoas como porque eles estavam naquela idade hoje de 90 e poucos anos? Eu aposto que foi o social, o amigo, a amizade. Foi o relacionamento social. Por isso que eu estou colocando em função justamente dessa observação que você fez, de dar um abraço, sim, de ter amigos. Sim. Esse é muito forte, essa relação interpessoal. Então, talvez se a gente tiver aqui alguém da área de psicologia, sociologia e da própria medicina que faz o tratamento, possa também trazer informações. E vocês dois são prova disso, né? São quantos anos de amizade aí, vocês dois aí? Nós nos conhecemos. Eu tenho. Não, de amizade. De amizade. Não, nós nos conhecemos em 88. Na verdade, eu fui. Ele grava melhor do que eu. Não, eu fui para a ECO como contratado na inauguração da ECO ali no Costa Azul. 1º de maio de 88 foi quando eu bati o pé lá dentro, e ele era diretor de esporte. E aí tem essa história que ele falou, que a gente ainda vai tocar nessa história depois. Tem muita história pra gente. De 88 pra cá, né? De 88 pra cá. 88 são quantos anos? 18 mais 22. 30 e... 18 mais 22. Né? 40, não, bom, 30... o importante é que 34, já tem... 34 anos. O importante é que tem muito tempo que a gente se conhece. Tá consolidado, isso, né? Mas eu queria também dizer que eu e Léo também temos aí mais de 20 anos também. Vocês têm mais de 20 anos de amizade. Pois é. E essa relação é importante. É isso. E aí eu lembro o que John Donne falou, né? Que tipo assim, nenhum homem é uma ilha. Isso. Então, tipo assim, nós somos seres sociáveis. Nós dependemos disso. É uma dependência. É dependência também. Nós não somos animais isolados. Aliás, nós somos animais do coletivo. Isso. E esse coletivo faz... manada, né? Exatamente. Isso aqui é importante. E aí vem uma questão, uma reflexão que eu sempre faço, que me deixa muito preocupado, é o seguinte. Como a gente vive numa sociedade onde você tem um consumo desenfreado, as relações de consumo, elas tendem a te levar para um isolamento. Porque você vive em torno do que você deseja, do que você quer. E você acaba esquecendo um pouco a importância do outro. Ou então, quando você enxerga o outro, é somente como uma ponte para você tirar algum proveito, tirar algum benefício momentâneo. Então, a gente vive numa sociedade em que afasta as pessoas. E ainda mais, estamos cada vez mais digitais. O digital é você lá e eu na outra ponta, entendeu? E aí veio uma pandemia no meio para poder gravar tudo, onde as pessoas não podiam mais se tocar, não podiam estar juntas. Então, eu acho que esse é um momento de retomada para que a gente reflita mais uma vez
sobre essas questões sociais, sobre essas questões de você estar próximo, Isso. essas questões de afeto, Isso. porque a gente está falando de afeto, e afeto faz bem para a alma, e criar um novo tempo. Né? Está havendo realmente um isolamento muito grande e a gente precisa retomar. Isso é importante. E ter uma rede cada vez maior de pessoas amigas. Por exemplo, nós somos idosos, eu e Edebrando, e provavelmente ele tem muitos amigos na faixa de 40 anos de idade. Acabei de ganhar um amigo, Arthur, e hoje você, para que a gente possa ter essa convivência e aprendermos uns com os outros. Porque senão, como é que eu vou conviver com meu filho? Como é que eu vou compreender meu filho que tem 40 anos? Eu tenho que ter referências de amigos, pessoas que a gente tem uma relação de confiança, né? E que a gente possa... Então, a saúde tem muito a ver com essa questão social, que é muito forte. Essa relação de... Por que as pessoas criam clubes sociais, né? Para ter uma convivência social, esportiva, que também está ligada ao social. Então, eu acho que isso é importante. Diga. E o nosso Até projeto... Não, eu só complementar que até a questão, por exemplo, do fator religião, tem muito disso, né? Porque, tipo assim, as pessoas, muitas vezes, elas entram numa religião mais pela questão do convívio social, de você criar laços, do que qualquer outra coisa. E isso é algo benéfico. Sim, também. Isso sem é algo dúvida. benéfico. Sem Isso dúvida. traz saúde mental. Então, isso. E tem um outro fator importante, né? Quando a gente está falando de vários, a gente já está falando, inclusive, de alguns profissionais. Por exemplo, a música. A música tem uma influência na saúde tem musicoterapia, né? Tem uma forma de você... Então, a música tem influência muito grande na saúde mental das pessoas, na saúde física também. Né? A arte no geral, né? A arte de uma maneira geral. Então, o pintor também... o teatro, então, que a gente vai no teatro, sai de lá. Isso tudo tem a ver, né? E isso me leva também a pensar num programa que a gente tinha há algum tempo atrás, quando era Copene, e nós trabalhávamos lá, que tinha um programa chamado Corpo e Alma. É um programa ligado às questões da saúde do indivíduo, da ergonomia, do teatro. A empresa sorteava alguns ingressos para teatro, promovia caminhadas, promovia esporte, promovia coisas que... Inclusive, a Copene, ela foi uma grande patrocinadora das artes aqui na Bahia. Sim. Vários espetáculos foram patrocinados por ela. Projeto Caymmi, por exemplo. O troféu Caymmi revelou somente Ivete Sangalo. E Daniela Mercury. Estava lá. E muita gente. Então a gente está falando de saúde de todos os segmentos, né? E essa questão também social também nos faz acreditar que o nosso projeto do podcast ele está sendo estreado em um momento muito oportuno, que é o pós-pandemia, né? A gente sabe que não acabou tanto a pandemia ainda, mas a gente percebeu esse isolamento social também na pandemia. Isso. Então as pessoas estavam com saudades de estar abraçando. Isso. E certamente deve ter elevado o nível de depressão, de falta de saúde, né? Então, o nosso podcast está chegando num momento também muito oportuno. E sobre a promoção também, o nosso projeto tem uma intenção de alcançar os menos favorecidos. Esse é o problema, esse é um grande problema, então, né? Esse é o nosso desafio, levar essas informações que vamos estar colhendo ao longo dos nossos programas para o público que não tem acesso à informação, né? É uma coisa que eu refleti hoje, já que a palavra reflexão hoje Recorrente hoje. Estávamos refletindo hoje, eu e Alberto, e tem uma coisa que me chama a atenção. Nós estamos iniciando uma jornada onde o tema é saúde e o tema é coisa boa. Se você faz o bem para o outro, entendo que isso é saúde. Se você faz o bem em troca, provavelmente você vai ter o bem também. Então, eu acho que vai ser muito importante a gente despertar aqui boas informações. Descobrir quem são as pessoas que estão fazendo coisas boas
e causando o bem para outras pessoas. Isso. Fazendo a diferença. né? Isso é importante, porque normalmente nós temos, de uma forma geral, a maioria dos programas, talvez, não sei se a palavra correta é essa, não faz questão de elucidar o bem o tempo todo. Sempre tem uma coisinha ali, Uma polêmica, uma contradição. Pois é, né? já teve uma época que disse que você ligava a televisão, lia o jornal, ligava o rádio e saía sangue. Então, é interessante que a gente quebre um pouco esse paradigma e que a gente possa trazer para aqui as coisas boas. O que é que está acontecendo de bom? Isso. Onde é que está sendo boa Perfeito. a educação? Por exemplo, eu ouvi no final do ano passado um levantamento dizendo que nós temos 100 milhões de brasileiros com um problema de segurança alimentar. Olha só, a gente desperdiça uma quantidade de alimento fora do comum. Isso. Por que não todo mundo ser alimentado? Tem a campanha Fome Zero, Natal Sem Fome, mas essas campanhas já têm quantos anos? 10, 20, 30 anos? E sendo o Brasil um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Pois é. né? Então exatamente. a ideia É uma contradição enorme. a ideia é assim, paradigma. Nem Jesus Cristo acabou com a fome. Mas nós já temos lugares, cidade ou país onde a fome não tem Esse peso. esse ato que a gente está discutindo aqui. Então, de que forma a gente pode levar a informação, a boa informação, para que as pessoas possam ouvir um programa que fale de amor, do aperto de mão, do abraço, de uma coisa assim irmanada e tenha interesse até mesmo de sair na rua e falar assim, vou fazer o bem para aquele ali. Eu vou trazer aqui o nome de meu sócio, Jorge, que Alberto conhece muito bem. Jorge é mais ou menos o meu oposto. Eu sou todo afável e ele é todo mais restrito, mais briguento do que eu. Então, com o passar do tempo, nós nos conhecemos eu e Jorge, em 77. Então, é uma amizade que já está ultrapassando de 45 anos e vou dizer assim, o bem venceu o mal, mais ou menos. Hoje, a gente consegue sair e falar a mesma linguagem. E ele estende a mão ao outro. Coisa que simbolicamente ele não fazia tanto quanto eu. Então a gente precisa ter um programa que a gente possa estender a mão para o outro. A gente vê uma pessoa passando necessidade e pelo menos perguntar o que é que você está precisando, eu posso me ajudar em tudo. E ninguém está aqui para salvar o mundo. Mas a gente tem que ter uma compreensão melhor. Já que tocou no ponto de amor, de aproximação, falamos aqui de religião, que é religare, na sua origem de palavra, você precisa estar ligado ao outro, e ninguém nasceu para ser sozinho. O ermitão é uma exceção. Nós vivemos em comunidade. E por que essa comunidade ela não pode ser mais igual do que está sendo hoje? Se a gente sair da esfera ou do perímetro do Brasil, a gente já pode encontrar países aí pelo mundo afora onde a desigualdade não é tão grande. Exatamente. E aí antigamente era mais difícil, mas hoje você pega um celular, bota na mão e vê o mundo todo. Qual é a parte do mundo que está melhor? A gente nunca quer se agarrar à parte melhor e todo mundo viver, pelo menos, de bom para melhor. Isso. Então, essa discussão eu acho que é saúde. Porque não tem cabimento você olhar, sei lá, para o Haiti ou para a África, ou seja, o exemplo que queira dar, e você vê lá aqueles meninos morrendo de fome. Eu vi hoje, tomando um sachêzinho assim, onde está se pedindo uma contribuição de R$1 por dia para poder não deixar a criança morrer. Isso é triste você olhando, mas tem solução para tudo. O que eu estava conversando com o Alberto hoje é o seguinte, o problema todo mundo sabe, mas a solução ninguém quer dar. Então a gente precisa começar a amadurecer uma didática, uma metodologia de linguagem que as pessoas comecem a entender. Já que isso aqui pode chegar de graça no celular de uma população desassistida, que a pessoa possa acordar. Por exemplo, nós temos uma Constituição onde tem lá o artigo 5º que fala sobre o direito do cidadão. Que é lazer, inclusive. Se você perguntar na rua o que é o artigo 5º ou o que é a Constituição, ninguém nem sabe. Então a gente precisa pensar na nossa educação em uma forma saudável, que as pessoas compreendam o que é direito e dever, e que lá na frente a própria população, enquanto sociedade, possa ajudar a decidir o bom caminho daquilo que a gente quer fazer. E isso aqui a gente vai trazer como debate. Pessoa especializada, não importa.
A política ela é boa. Agora, quando a política é mal feita, ela vai ser ruim como qualquer outra coisa ruim. E Mas isso tudo tinha nas escolas antigamente, né? Direitos e era, deveres, né? tinha. Bom, é uma outra. Ensinava é uma- isso, né? é uma Nas outra- Mas escolas. aí é uma outra questão, uma que outra era o questão. SPB e a MC, É, que foram matérias criadas para tirar a carga horária de História e Geografia, que é o que faz o povo pensar. Era, pois é, eram 3 disciplinas, EPB, o SPB e a MC. sim. Então, essas 3 disciplinas têm uma polêmica. Educação moral e cívica. cívica. Né? Estudo Organização problema Social e brasileiro Política do Brasil. Brasileira. Então, são coisas que, se a gente resgatar e for debater, vão ter várias vertentes. Isso. E a discussão, ela tem É. vários caminhos. O que a gente precisa Exatamente. entender é o seguinte: o que é que faz bem? O que é que foi bom para o povo? De que forma a gente vai fazer com que a população possa compreender isso? Onde é que se vive bem hoje? É Dinamarca? É na Suíça? É na Suécia? Certo? Onde é? O que é que eles fizeram que também já foram lá de uma situação? Ah, mas o Brasil vai levar 100 anos, mas não começou. A gente tem que entender que pode levar até 1000 anos. Ah, se o programa... Agora tem que começar. E eu noto que não se começou nada ainda para esse lado. Vamos fazer o bem, vamos dar as mãos e vamos construir uma coisa para que as próximas gerações, depois de ter o conhecimento, vai ficar mais fácil para adiante. Eu acho que são coisas que a gente tem que trazer à tona com a sabedoria, para não criar uma polêmica sem fim e continuar na mesma coisa. Eu acho que a gente tende a melhorar. Professor, se construir isso. agora eu vou falar uma coisa que eu acho, tipo assim, acho que não é um achismo aleatório, né? É quase que uma coisa empírica, né? Que você vai olhando e vai analisando. Por exemplo, o brasileiro, ele gosta muito de assistencialismo para tirar seu desencargo de consciência. Por exemplo, chega no Natal, todo mundo chega lá, alimenta todo mundo e fala aquela coisa toda. Dia das crianças. E, tipo assim, e o resto do ano, tipo assim, você tá chutando o menor de rua, você tá levantando o vidro, você tá virando a cara. Então, tipo assim, eu acho que é aquela coisa, né? Nosso problema como sociedade é muito mais estrutural do que o que a gente pensa, né? Então, parece que a gente vem vindo de séculos de um projeto mesmo de desarticulação social e de desmobilização da população. Tanto que você vê que dentro da América Latina, nós somos o povo mais desarticulado que existe. Quer ver uma coisa como é interessante, como a gente perdeu esse senso de sociedade? Se você chegar, por exemplo, se a pessoa está numa comunidade, aí ela se levanta, não, bora se reunir aqui para a gente reivindicar nossos direitos e tal. A própria população local vai ser contra, porque vai dizer que o cara quer aparecer e quer ser político. Então, tipo assim, a gente tem um negócio de autossabotagem. E vai ganhar mais do que eu. Exatamente, que vai ganhar mais do que eu e tal. Vai sair daqui do bairro, eu vou ficar aqui no bairro pobre. Não, e tipo assim, a gente tem um negócio, a gente tem uma autossabotagem, cara, que é tipo, eu acho que ninguém explica isso. Chega a ser algo que merecia um estudo amplo pra gente entender o porquê dessas origens, né? É como eu digo, parece que tudo foi um projeto de séculos. E aí, se você for olhar a história do Brasil, você vai ver que parece que o projeto é sempre de exclusão. Ah, vamos libertar os escravos. Beleza, libertamos os escravos, mas vamos deixar ele à margem. Tipo assim, liberta e joga na miséria. E aí depois você... Não capacita ele nada. Não, exatamente. Não fazer nada. E aí você prefere trazer o de fora, como aconteceu com a abertura dos portos, né? Que você deu subsídio para o italiano, para o japonês, para todo mundo que veio. E o que estava aqui já trabalhando foi descartado, foi excluído. Então você vê que a gente vive num muitos queriam projeto... ficar com o seu senhor, porque ali ainda tinha alguma comida, né? Nem que fosse o resto para fazer a nossa feijoada que surgiu do resto. E aí você percebe que tudo é um projeto de exclusão. E aí se você olha na história o que foram as capitanias hereditárias e você observa que o poder está na mão das mesmas pessoas até hoje, então você percebe nitidamente que a gente tem um projeto. Você foi até muito recente às capitanias hereditárias. Eu iria muito mais atrás. Tá certo? Agora, tudo isso recai, já que a gente está fazendo um projeto que tem um foco
principal na educação, porque para mim o que nós estamos querendo levar à sociedade é a questão do educar para, né? Então esse para mim é o maior problema dos povos, dos países e de quem governa, né? Do interesse em ter o povo educado, consciente. Então a gente tem esse problema que é muito sério. Então a gente tem um SUS que é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, mas não tem estrutura para atender, e a gente passou por isso agora nessa pandemia. A gente tem um sistema de saúde ruim. Então isso tudo a gente estava conversando, a gente precisa do povo educado e acordado. Não é um povo como aconteceu em 1808, quando o rei de Portugal fugiu de lá, veio para aqui, e nós o aplaudimos e fizemos 30 dias de carnaval. E achamos né? bom, né? E achamos ótimo, né? Então isso tudo, a gente tem que, eu estava conversando com ele, a gente tem que conhecer a história, né? Até para a gente se dar bem com as pessoas, a gente tem que conhecer a construção das pessoas, como é que ela foi formada, né, ao longo da vida, né, do tempo, como é que foi a nossa história. As pessoas não gostam de ouvir isso, mas é a verdade. A gente tem um problema hoje muito sério e que implica na saúde, que é o problema do preconceito, né? O preconceito é um problema sério hoje no país, e isso não é de agora, né? A gente tem um problema hoje do homofóbico, do negro. Você falou em libertação de escravo. Qual foi a libertação? A libertação, tipo assim, Que a libertação? historinha do livro. Então, isso tudo implica na saúde do indivíduo, porque você tem um nível de estresse alto, você tem um nível de relação alta, Rapaz, a gente tem muita coisa para conversar sobre essas coisas, porque eu passei por situações de rejeição porque sou negro, mas eu não tinha consciência disso. Eu só tive consciência disso muito tempo depois. Quer dizer, você fica envolvido numa situação tal que você não se percebe que está sendo rejeitado porque é negro, porque é homossexual, porque é isso, é aquilo. Entendeu? E quando você passa por cima disso tudo, você não é normal. Porque a gente não enxerga isso. Eu não enxergo preto, branco, azul, vermelho. Para mim, é todo mundo. Mas é como E ela aí, falou, tem a palavra estrutural, né? É estrutural. E aí tem a palavra mágica. A luz só acendeu, a sua visão só foi ampliada porque houve conhecimento. Porque houve uma conscientização. Sem dúvida. Houve debate. Exatamente, houve Trouxeram debate. um assunto para debater. E aí veja só como isso é cruel, e chega a ser uma coisa miserável. Tipo, as pessoas elas estão escravizadas e elas não conseguem enxergar que elas estão sendo escravizadas, que elas são oprimidas, Manipuladas. que elas são manipuladas, que elas estão à margem da sociedade, elas não conseguem enxergar. Ou então, pior, elas já estão tão acostumadas que elas acham que isso é a realidade dela. Isso. E aí eu vou contar um caso rapidinho, que eu acho que casa aqui, que é sobre essa questão de perspectiva, né? Às vezes o que falta é você dar perspectiva para as pessoas. Perspectiva liberta. Também. Porque você mostra uma realidade que não existe. Na época que eu era professor do Senac lá em Fortaleza, na época que eu morei lá, eu peguei uma turma, que era uma turma de jovens, né? Jovem aprendiz e etc. E eu fiquei estarrecido como aqueles jovens estavam propensos a repetir a mesma vida miserável dos pais, porque eles não tinham perspectiva. E aí eu comecei a trazer perspectiva para eles. Olha, o caminho do estudo é um caminho duro, é árduo, mas você muda de vida. Não tem como. Se você for atrás de futebol, é 1 em 1 milhão. Se você for atrás da loteria, do Big Brother, é 1 milhão. Mas se você estudar, você consegue. No final do curso, já tinha aluno falando que queria fazer vestibular, que ia fazer isso, aquilo outro. Ou seja, eles perceberam que existia um caminho. Um caminho que nunca foi mostrado para eles. Porque muitas vezes o que a pessoa acha? Às vezes a pessoa vive na escola pública. Aí ela pensa o seguinte: a faculdade é para rico, faculdade é para branco, faculdade não é para mim. Pô, se ninguém na minha família fez faculdade, por que eu, o gaiato aqui, vou fazer? Isso. Sabe? Então você acaba repetindo.
e replicando toda Isso. uma vida desestruturada por seus filhos, por seus netos, e aí a coisa não sai do lugar. Não Fez sai Outro do- produtiva. exemplo também que você falou agora sobre a política, por exemplo. A gente pega um bairro periférico, onde tem a população pobre ali, aí se levanta um líder comunitário, que muitas vezes entende do que eles A dor, precisam, a dor, sofre junto com eles, se levanta como um nome eventual para ser um vereador, para salvar o bairro ali, mas quem é eleito é aquele branco ou aquele rico que vem de outro bairro, né, daquela pompa ali, E paletó e gravata. eles confiam mais naquele isso cara mesmo. que vem de fora com a palavrinha bonita ali, com a promessa ao vento, e o cara que está ali no dia a dia, ele não é eleito, né? O Arthur, tem uma coisa interessante, Léo está aqui falando que ele foi professor do Senac, lá em Fortaleza. Pelo um panorama assim amplo, que você que trabalha como professor, eu também tive alunos, disciplina e assim por diante. Conhecimento, já foi dito aqui, a importância de você formar as pessoas, e essa formação ela tem que passar por toda a escola, né? Primário, ensino fundamental, ensino médio e a faculdade. Todo país que deu um salto para frente, a educação estava acoplado a um conjunto da obra. A Coreia do Sul que eu diga, né? Pronto, aí onde você vai ter Isso. economia, tudo Em 60 junto. anos é lá. Pois é, mas Vamos o que é que todos. acontece? Quando você torna a educação, aí eu vou concordar aqui com o Uma Léo. prioridade. Repare, né? com uma prioridade é assim, olha, toda criança ela vai ter que ter, vou chamar de segurança de educação, todas vão ter que estudar. E a escola, ela é pública e igual para todo mundo. Aí vamos voltar lá para a Coreia do Sul, como você falou, a própria Finlândia, que fez modelo parecido há 50 anos. Isso. Aí, a partir daí, o menino não pode faltar à escola. Quando o menino falta à escola, o Estado tem que dizer, ele é filho da pátria, ou ele é nosso filho, ele não pode ficar aqui fora. Hoje você tem, não sei se são todos os países, mas na Europa como um todo, o aluno que falta aula, a família é chamada, paga uma multa e o menino tem que estar na escola. Aí quando você forma uma geração toda, 100% do jovem formado na mesma escola de todo mundo, aí você começa a reverter o quadro como você descreveu. Hoje, a criança do bairro periférico, ele entende que ele é periférico, ele entende que o rico é inatingível, ele entende que ele é aquilo ali. E aí ele vai passando de pai para filho, só muda o balcão. Eu vou ser o dono da quitanda, meu filho vem, e a educação é zero. Ou Por quê? pior, ou é adotado pelo traficante. Também. Aí você vê uma coisa. Nós fizemos um trabalho de pesquisa de campo, depois a gente vai lá para frente conversando sobre isso e até trazer pessoas que participaram nos ajudando, profissionais da área, e a gente viu a mudança de parte da sociedade da seguinte forma. A gente entrou no bairro, rodamos uns 40 bairros em Salvador, e ali você tinha formação acadêmica. Aí começaram assim, já concluiu o ensino. Quando falou já concluí, começaram a anotar como universidade. Mas quem concluiu o ensino é o ensino médio. Agora, é como se fosse 3 terços. Um terço ficou no primário, um terço foi para o ensino fundamental e um terço formou. E acabou ali. Numa escola que não tem mais formação, antigamente tinha um ensino médio com a formação profissional, hoje em dia é só, sei lá, científico, colegial, alguma coisa nesse sentido, só com as matérias básicas, e a pessoa não sabe fazer nada. Então, a partir do momento que você tem essa pessoa excluída, porque a educação não chegou a ele, até para ele pensar, olha, eu vou pensar aqui. Então, nós temos possibilidade, que diz que se a gente se organizar enquanto sociedade civil, a gente pode participar das decisões do governo. Para onde é que está indo o meu dinheiro, já que eu pago imposto? Aí, essa discussão que nunca acontece em canto nenhum é saúde. Eu vou trazer a palavra saúde, porque saúde é você dar à pessoa vida digna. E o que é uma vida digna? Eu acho que a gente tem que fazer isso com leveza. Hoje eu ouvi uma fala de Léo, acho que foi sua fala. Vamos bater um papo? Vamos. Vamos tratar isso com leveza? Vamos. A pauta é o que a gente vai bater como papo aqui e tem assunto para o resto da vida. Então a gente precisa se encaixar e trazer aqui pessoas
de peso, de renome, que alguém possa ouvir, é que você está dizendo, olha, nós abrimos os portos e veio todo mundo de fora. Será que aqui não tem ninguém que possa cuidar disso? Tem, mas veio de fora. Se você trouxer uma pessoa de peso, de respeito perante a sociedade, e essa pessoa começar a mostrar este caminho que Léo apontou, e eu quero corroborar, é um caminho super interessante. A educação é um caminho importante. Agora, o que é que acoplado à educação a gente pode trazer aqui? O padre, o economista, o profissional de educação física, o médico, o enfermeiro, todas as profissões têm o seu peso de importância. O psicólogo, como foi dito aqui, e todo mundo tem que ter a boa informação. E a gente tem que acordar, porque na periferia, e eu já perguntei, trabalho de campo, educação não tem importância. Numa escala de 1 a 10, foi 7. Até porque a gente pesquisou e foi lá. E de cara, é segurança, trabalho e saúde. O que é que ele está pensando? Eu tenho que sobreviver, eu tenho que trabalhar sem formação nenhuma e quero ter segurança, porque lá no bairro pobre todo mundo mata todo mundo. Sabe o que eu já ouvi? Num trabalho social que eu fiz, certa ocasião que eu participei, eu vi o pai falando pro filho que estudar era coisa de vagabundo. Você ouviu isso? Eu vi isso. Eu fiquei assim, ó. Estarrecido. E aí ele falou que quem é gente de direito trabalha. Que estudar é coisa de vagabundo. Eu olhei assim, gente. Não acredito. Eu não tive nem o que falar. Tipo, eu vou falar o quê? Mas eu ouvi assim, olha, por que a gente botou a educação como pauta? Porque assim, a educação não leva ninguém a lugar nenhum. Isso eu ouvi várias vezes. Várias vezes. Mas então, existe resumindo, existe um estudo da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, onde o Brasil está querendo entrar, nem sei se entrou, não tenho essa informação, não deve ter entrado. E essa organização tem vários estudos. Um deles é a relação. Você vê como é importante as informações que a gente está debatendo aqui, que vocês estão trazendo. A relação da educação com a saúde é muito forte. As pessoas, assim, a conclusão do estudo é que as pessoas que têm mais saúde são as pessoas que têm o maior nível educacional. Então, o maior nível de informações, de conhecimento. Isso é fato. Isso é um estudo vindo da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE. Então, e que o Brasil não teve nem oportunidade, já se candidatou, mas não foi aceito. Até porque, como ele vocês falou, estão me falando, eu não tenho informação precisa. Uma pessoa com educação, ela pode criticar, ela pode analisar, pode fazer uma decisão melhor para ela. Ela sabe procurar. Sabe aonde procurar a informação, sabe quem é confiável ou não. Então, a pessoa que não tem nenhuma educação, ela é levada mesmo por qualquer conversa. Léo falou uma coisa interessante. Sem educação nenhuma, você alimenta o cara no Natal, e aí só no outro Natal. Ou então... de Natal em Natal você comer. Pois, é mais ou menos isso. Então, como é que a gente muda essa realidade? A educação tem um peso que eu considero muito grande. Agora, é aquela história. Se você discutir, eu acho que cada profissão dentro da sua área vai pensar assim, a minha é mais importante. Então vamos fazer o seguinte, junta tudo, todo mundo é importante, agora vamos dar a solução. Mas isso está mudando, viu, Débora? Essa questão de áreas estanques assim, e agindo de forma separada. Por isso, inclusive, nossa proposta é de pensar a saúde de uma forma integral. Multidisciplinaridade. Porque hoje os médicos estão se queixando porque a medicina é para tratar da saúde, né? Tratar da doença. Essa é a formação do médico. Da formação do médico. O médico tem essa formação. E por isso está se tornando uma profissão que é preciso ter muito cuidado, porque o paciente está chegando com o diagnóstico lá e eles estão ficando chateados com isso. Já prontos com o Google. Muitos médicos com o Google, né? Falando do diagnóstico e do que ele tem que tomar. E o médico, eu conheço um médico da minha idade, até mais velho, Bira. Ele disse para mim, Alberto, eu deixei de clínica porque o cliente, o paciente já chegava com um diagnóstico e coisa. Eu levava 50 minutos fazendo
uma anamnese. Então eu não tenho mais essa oportunidade e eu parei com isso. Então eu almoço com ele, até jogo ainda futebol. Então a gente passa por todos esses tipos de problemas relacionados basicamente à questão educacional. Olha, Então, se você não tem informação, amigo, exato. você não tem dados para decidir sobre sua vida. Dizem Você que não entre tem nós... informação. A gente pode historiar aqui várias situações. A Sim. engenharia médica, por exemplo, evoluiu muito. Hoje as pessoas estão vivendo mais, com ponte safena, com estente, com não sei o quê. Então, essa é a oportunidade também que a tecnologia está nos oferecendo, né? Para cuidar da gente. Né? Alberto, Então, você falou uma isso coisa é importante em relação à promoção da saúde. Já que a gente está pensando neste caminho, a medicina, ela, na nossa concepção, ela vai deixar de ser curativa para ser de promoção. Sim. A gente está falando em Com promoção. certeza. Coisa que os orientais já fazem há milênios. Pois é. Então, Com certeza. aí o que é que a gente precisa? Precisa de conhecimento. É. Conhecimento tem relação com a educação. Certo? Quando eu falei, e hoje eu pensei bem no nome de Francisco Pitanga, nosso colega, ele vem estudando isso há muito tempo, se aprofundando nisso, e pode nos dar nortes, Claro. participando aqui de uma mesa redonda dessa, e a gente levar aquela informação para lá. O mais importante nessa história toda é que a gente consiga, pelo menos, transmitir para a nossa sociedade que não é interessante a gente ficar doente para procurar aquela situação. Sei. A ideia é o seguinte, olha, a informação tem que vir a miúde, de 0, vou inventar aqui, viu? De 0 a 10 anos ninguém fica doente, mas a partir de 10 anos todo mundo vai ter que fazer o seu preventivo, a sua promoção uma vez por ano, e no meio dessa história a gente tem que pensar em todas as situações que levam a pessoa a ter a saúde e o bem-estar. Entre elas, a gente já falou aqui, o amor, viver bem, sorrir muito, a alimentação. Então, se a gente pensar em pontos chaves de 1 a 5, de 1 a 10, e trazer aqui, nós temos um nome, não sei como é que faz para localizá-lo, mas tem um endocrinologista que ele é bom nesse negócio de dizer assim, olha, você vive mais saudável desse jeito. O discurso é interessante e vai ajudar na concepção de quem está lá nos ouvindo, seguir, escolher um caminho, que a partir do momento que você tem conhecimento e você pode decidir também sobre você, você vai ouvir a informação e você vai ter o poder de decisão. É muito importante. E o povo brasileiro não tem poder de decisão coletiva. Oi, Dobrando, fala. Uma vez eu fui gravar um médico urologista, famoso aqui naquela clínica de Alcimar Coutinho e tudo Sim. mais. E na ocasião, eu entrevistando ele, gravando ele, ele falou o seguinte, que a educação do Brasil orienta que, por exemplo, o homem deve procurar esse tipo de médico aos 40 anos em diante. E ele fala que a criança já deve ir para o urologista, um adolescente já deve ir para o urologista, lógico que cada um é mais específico, mas é preciso ter esse acompanhamento já desde criança e adolescente. E a educação nos ensina que a gente tem que ir depois dos 40, porque tem a questão da próstata e tudo mais. Mas, o que você falou, né? Tem que ter esse acompanhamento, essa educação, esse preventivo sempre. E nesse programa de educação do urologista, você tem no Brasil hoje uma quantidade de gente que morre com câncer de próstata muito, muito alto. E qualquer urologista vai dizer assim, olha, eu não evito, estou falando que eu ouvi do urologista, eu não evito câncer não, mas eu previno. E se ele aparecer, eu pego ele antes da hora e a cura é 99%, 98%. Aí o cara não vai nunca, por uma questão de educação, o homem fala assim, eu não vou nesse urologista aí não, que eu não quero me submeter a essa vergonha. Que Inclusive, lembra daquele humorista Pedro de Lara? Sim. Ele morreu de câncer de próstata porque ele não quis ir pro urologista. Era homem, era macho. Só que exatamente. E tem mais. A gente vai trazer a gente fala isso só aqui. de próstata. Mas esse mesmo médico me falou que é um número alarmante de câncer de pênis. Sim, tem. E a maior causa que ele falou, que é o câncer de pênis, a maior causa Falta de sabão. falta de higiene Higiene. pessoal.
Chega a ser surreal. Surreal, uma simples higiene Impressionante. Eu não sei previne um câncer de pênis. Quer dizer, o cara às vezes é amputado porque exato, não sabe se higienizar. Higienizar. Agora eu vou. Olha só que. Eu não que sei se nível de vocês lembram, educação. Arthur e Léo. Tinha uma propaganda bem lá antiga que dizia assim, ó, lave o pinto. Tinha uma propaganda de Olha televisão. só que interessante. Lave o pinto. Lave o pinto, Para evitar isso aí. é. Tinha uma propaganda. Lave o pinto. Lave o pinto. É. Mas a gente tá entrando numa era de trevas tão sinistra que, por exemplo, em São Paulo teve uns cartazes de prevenção de câncer de pênis e tal, mandando lavar. E tipo assim, teve grupos que pediram pra tirar. Porque tipo assim, é ofensivo Pois é. pra sociedade. Não pode falar dessas Ao coisas. pudor, Ao pudor, gente. Pelo amor de Deus, isso é. chega a ser. Isso aí tem uma experiência boa de empresa que é interessante, né? Nós temos na empresa, tínhamos, né? Na Copene, eu estou trazendo a experiência da Copene, foi onde eu passei mais tempo trabalhando, e a gente tinha o exame periódico. O exame periódico, ele era feito assim de uma forma gratuita, a empresa oferecia todos esses exames externos e tal para as pessoas, e a participação das pessoas, o número de funcionários que fazia era muito baixo. E aí a empresa tomou uma decisão pelo lado da educação, que foi o programa de Corpo e Alma, que é onde a gente promovia essa questão, discutia a questão da atividade física, do esporte, do social, etc. Tal. E ela obrigou os empregados a fazer o exame periódico. Era convocado. É igual a A vacina pessoa, agora aí, né? o empregado, Senão ia ser o demitido. empregado não era convidado para fazer, ele era convocado, obrigado a fazer o exame periódico. Porque isso tem influência no perfil de saúde da empresa. De saúde, não só física, né? Estamos falando de saúde financeira, porque termina tendo. E isso tem interferência, tem impacto na saúde pública, tem impacto em várias situações. Sim. Então, é só para corroborar com o que Edelbrando vocês estão falando com relação a essa questão da obrigatoriedade de fazer uma coisa que é benéfica para si. Né? Então, isso é um problema, talvez, não tenho dados, que leva os homens a terem uma longevidade menor do que as mulheres. As mulheres vão periodicamente fazer. Aí entra a questão do nível de classe, etc. E um outro problema é uma pesquisa que eu fiz essa pesquisa, nós fizemos essa pesquisa, e ela consta inclusive no livro que nós temos, onde eu fiz uma pesquisa com idosos numa universidade da terceira idade, onde tinha mais de 800 idosos da UNEB, não só aqui na capital, mas no interior também tem essa universidade da terceira idade, essa UAT, né? E eu fiz uma pesquisa com 20% dos frequentadores da UAT, onde uma das perguntas era se ele se julgava uma pessoa saudável. Quantos vocês acham que responderam que se julgavam? Eu acho que 100% quase. 100%. Pronto. 99% se julgou saudável. Quantos tinham doença? Uma doença? Quase 100% também. 100% também. Todo mundo já Então me diga, então, pronto, e os caras. Sim, mas aí os entrevistados disseram que são saudáveis. Onde é que está o conceito da saúde aí, com relação a essa questão do ser feliz? O cara é feliz, o cara se integra lá. Eu vou trazer uma com o outra pessoal. informação que eu acho que vai complementar essa questão do 100%, que é o seguinte. Tem uma pesquisa que mostra que o brasileiro, naturalmente, ele tende a mentir em qualquer tipo de pesquisa que é feita. E tem vários dados mostrando isso. Inclusive, nos anos 80, uma marca de sopa mundialmente conhecida, que é a Campbell, que fez sucesso no mundo todo, ela só veio pro Brasil porque as pessoas na pesquisa disseram, não, eu compraria e tal. E quando chegou aqui, encalhou tudo, ninguém comprou. Mas, Léo, deixa eu te falar uma coisa.
não se está falando a verdade ou não na questão do ter saúde, eu diria assim, eu não posso medir isso, tá certo? Mas posso imaginar que nessa universidade de terceira idade, para entrar lá, tinha fila, porque não tinha mais vaga para suportar o número de idosos. Então, um lugar onde as pessoas vão é uma educação continuada, de computador, né? Aprender a manusear o computador, aprender a fazer, sei lá, trabalhos manuais, né? Vão continuar desenvolvendo a sua capacidade funcional para diminuir a possibilidade de perda mais recente. Quer dizer, eu estou imaginando, eu faço terapia com uma psicóloga e tem uma pergunta que ela me fez, uma coisa interessante que ela me fez, que me despertou a partir daí. Já pensava assim, mas uma pergunta interessante. O que é que você gosta de fazer e que você se sente feliz? Matou para mim essa questão. Então, o pessoal vai para essa universidade e você percebe no clima o grau de felicidade. E é uma coisa assim, é quase gratuito que o Estado, a universidade oferece para a comunidade. E essa felicidade que faz com que ele fique saudável. Pronto. Então, veja, então eu estou trazendo uma questão muito interessante, porque a gente fica achando que não ter doença é não ser saudável, e o cara se sente feliz. E saudável. Então é por isso que eu acho que eu acredito nessa pesquisa da mentira, mas porque eu acho que não teve muito, porque foi um número de pessoas muito grande. Mas então o cara que tem câncer, e eu me sinto bem, Alberto, eu me sinto feliz, eu faço o que eu gosto, o que eu sei lá. Então é essa questão que a gente tem que trazer aqui, que um psicólogo, um cara bom, pode trazer mais informações freudianas ou sei lá de quem, pegetiano, que passe isso para o público. Faça o que você se sente bem fazendo, que nesse momento você está saudável. Agora, o estresse, velho, o estresse só faz prejudicar. Cada vez que você diz não, né? Isso é fisiológico, é biológico, você produz, cada vez que você franze a testa, cada vez que você produz neurotransmissores que só lhe trazem problema. Um deles é o desequilíbrio, ele não é ruim para a saúde, que é o cortisol, mas se ele desequilibrar é ruim, tanto menos quanto mais. Então, a gente tem que viver, como o Edelbrando está trazendo essa questão de fazer o bem. Pô, o cara chega e eu dou R$2, ele vai pegar esses R$2 e vai fazer o que eu não estou pensando que ele vai fazer. É problema meu, amigo. Eu me sinto bem dando os R$2 ou R$10. Então isso é saúde. Isso é saúde. Eu tive um aluno, eu tô falando muito e lembrando de algumas coisas, que ele ajudou esse aluno, ele era o padrinho do aluno. Eu não me lembro o que esse aluno estava lá fazendo, que eu me queixei a ele, de ser ele seu afilhado lá, me criou um problema lá, você resolva com ele aí, senão eu vou reprovar ele ou coisa parecida. Uma coisa exagerada, estou exagerando só para vocês entenderem. Então, é mais fácil mesmo, se ele continuar daquele jeito, ele vai perder o Ele tirou o cara de um estado social complicado e deu um caminho. Foi um que ele pôde fazer. Outros podem fazer alguma coisa, mas isso é saudável para ele. Então ele se sente bem, o cidadão se sente bem, e hoje ele é o que você falou para mim, que ele tem destaque hoje. Ele formou em educação física. Ele formou em educação física e o ano retrasado ele foi eleito o melhor técnico revelação do estado da Bahia. Então, caramba. E saiu de lá, daquele lugar afastado, sem oportunidade nenhuma. E foi a educação que fez isso. Porque eu botei na escola e botei para estudar, botei na faculdade e ele formou. Aí pronto, foi bom, porque ele estudava, ele realmente era diferenciado. Se ele não tivesse aquela oportunidade, eu não sei. Mas teve a oportunidade e chegou lá. Mas tem uma coisa que eu queria depois
claro que a gente está aqui na. A gente já está a encerrando. gente está na ânsia de tanto Começar. assunto, mas tem uma coisa que me chama a atenção. Quando você tem uma população que não se alimenta direito, naquela primeira idade, de 0 a 4 anos, quando o menino chega na escola, a capacidade dele de assimilar é diferente, é pior do que aquele outro. Então, é uma coisa que eu acho que a gente tem que chamar um especialista na área da saúde alimentar e a gente debater isso Da educação para que as pessoas saibam e não fiquem nessa situação. O Brasil que joga tanta comida fora, produz tanta comida e o povo passando fome. Então são coisas que vão estar interligadas. Tá. No nosso bate-papo de hoje, no nosso grupo, eu acho que foi Alberto falar assim, olha, a gente tem que levar uma pauta, porque senão a gente vai não ter assunto e depois vai ficar um olhando para a cara do outro. Agora a gente já está dizendo, vamos acabar, porque senão a gente vai amanhecer. Exatamente. Mas aí, O galo canta e tudo mais no final. Mas é tudo Mas sim, experiência. pessoal, eu em particular adorei estar aqui com vocês, adorei essa estreia, para mim foi marcante, eu acho que temos bons frutos para colher daqui para frente. A gente iniciou falando sobre saúde, terminou o professor Alberto falando de quem não é saudável diz que é saudável, é uma discussão enorme, porque a muito felicidade grande. traz saúde também. Claro. Isso realmente abre aí um leque enorme para a gente trazer aí pessoas, como a gente falou no começo, de diversas áreas. Então, aqui encerro a minha participação. Queria agradecer Pois eu. a todos, a Léo, a Delbrando, ao professor, e dar a cada um uma palavra final aí para que a gente possa encerrar nossa estreia aí com gostinho de quero mais, né? Exatamente, Fala, o velho. gostinho de quero mais é o que importa, né? Porque tipo assim, se todo mundo quiser sair aqui correndo, aí o negócio não foi bom, né? Mas realmente foi muito bom estar aqui com vocês. O papo foi muitíssimo agradável. Tanto que foi o papo. Quando você está conversando e alguém tem que encerrar o papo, porque a coisa foi boa, porque senão o galo canta. Ficar moscando Exatamente. aqui. O galo Vou falar aqui canta, agora. deu virote e o papo rolando. Então, foi muito bom. E realmente a gente falou de questões pertinentes, né? Questões que na verdade podem ajudar a construir uma sociedade melhor. Então esse tipo de debate ele sempre tem que estar em voga, ele sempre tem que ser uma constante. E é um desafio, viu? Exatamente, porque a gente vive numa sociedade que ela está muito acostumada com entretenimento. E o entretenimento é aquela coisa, ele pode até alimentar a sua alma. Massagear um pouquinho o ego dele Massagear um ali. pouquinho o ego, mas não traz nada consistente. Não transforma, né? Transforma, a gente precisa de algo consistente, Transformador. algo transformador. E é isso aí. Valeu aí. Dobrando. Valeu. Foi extremamente agradável. Eu conheci tanto Arthur como o Léo assim Pessoalmente agora, né? a primeira vez e eu saio daqui confiante de que a gente tem muito a dar. Eu acho que eu escrevi uma frase recentemente dizendo assim, vamos fazer o bem, é importante, isso é importante. E se a gente souber construir o que é fazer o bem e estar ali o tempo todo alimentando a bondade, criando os laços afetivos, como já foi dito aqui, nós nascemos para viver em sociedade, se juntarmos tudo isso a conhecimento, informação de qualidade, eu acho que a saúde como um todo, já que o tema básico do programa é a saúde, e é saúde ampla e restrita, eu acho que a gente tem muito a dar, e acho que a gente vai colher bons frutos desse trabalho que está começando hoje aqui. Tenho certeza disso. Professor, sua palavra final. Eu quero agradecer. Eu comecei, né? Vocês me deram aquela missão de começar e começar sempre dar um friozinho na barriga. E eu fiquei um pouco seguro no início, mas a gente começou, né? Eu acho que é meio que uma largada, né? De uma maratona. Eu espero que não seja uma largada de 100 metros, nosso trabalho. 100 metros seja uma maratona, para que a gente possa a ideia de discorrer sobre esse tema, que tem uma relação com a educação muito forte. Não é muito fácil, a gente sabe que a gente tem que pensar nas classes sociais, né? Não pensar somente em quem tem a condição de ter uma atenção maior, a gente tem que pensar em todo mundo.
E a gente não pode desprezar esse tema que tem um significado hoje muito forte. Eu estava dizendo para Léo, eu acho que eu falei no grupo, que hoje a gente tem os valores estão liquefeitos, né? Invertidos. A gente né? não tem ele de forma sólida. Por mais que você seja sólido, você ser elevado a uma efervescência tal que se liquidifica sem você querer. Então eu estou copiando não Bauman? lembro, Bauman, né? Sociedade líquida. Ele fala da tudo que é sólido desmancha no ar. Então, isso é importante para nós, tá certo? Eu agradeço às pessoas que estão assistindo o interesse, divulguem, porque a gente vai trazer profissionais aqui e aqueles profissionais que a gente convidar, a gente vai dizer para eles que nós vamos pedir que eles sejam mais sinceros possíveis, né, para que a gente possa ter mais informações para a sociedade refletir sobre essa questão da saúde, né, e da educação. Obrigado por ter conhecido Então o até Léo. quarta que vem. Até né? quarta que vem. E todas as quartas, Arthur, 8h30, nós Arthur, 7h30, 19h30, 19h30 Arthur estaremos trouxe presentes. um nome aqui que Forte acho abraço. que a gente vai ter um tema importantíssimo em tudo que a gente está discutindo aqui. Você falou em Elcimar Coutinho, planejamento familiar